Fala pessoal, continuando aqui mais um podcast do Cafeináticos. A gente aproveitou para gravar 2 episódios, então se você não viu o primeiro episódio, que a gente tá aqui com o Edgar e com o Ervin, se liga na semana que passou. A gente tá gravando aqui. Eu sou o Elvis, sou diretor da San Café. Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvis e do Samuel no San Café. Eu sou o Samuel, sócio deles. Eu sou a parte 1. A parte 1, exatamente. Eu sou o Erwin e a parte 1 também, que eu já me apresentei bastante. E Edgar da parte 1 também. Agora a parte 2. E agora, o foco aí da conversa da parte 2. Boa. Edgar, fala pra gente um pouco do seu background, um pouco dessa parte que você falou um pouco no episódio 1. Mas essa questão da mobilidade limpa, da energia verde que a gente conversou lá na firma, eu acho muito legal essa parte aí. Se você puder dar uma apresentada um pouco mais do que você estudou, do seu doutorado, do seu mestrado. Por que você quis ir pra essa parte também? Pra essa... Pois é, isso é muito interessante, que acho que se liga muito até a minha formação, assim, até como valores, até uma coisa meio de criança até, que eu sempre me envolvi muito com esse tema de sustentabilidade. Então, desde projetos da escola até praticamente meu primeiro emprego foi na linha sustentável, que eu trabalhei inclusive na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Limeira, na época de graduação, que eu cuidava da parte de logística de parques, RH. Então eu sempre me interessei por esse tema, né? E aí, qual que foi acho que um turning point, né, dessa discussão? Foi quando eu ao olhar ali que eu estava com um pique para terminar a graduação e me envolver com mais estudos, né, nesse campo, de querer estudar mais, foi que eu olhei e falei, putz, acho que eu vou fazer um mestrado, vai me dar uma qualificação melhor. Eram 2 anos, né? Eu falei, não, vou dar essa esticada. E aí eu passei num departamento que fica dentro da Unicamp, no Instituto de Geociências, que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica, que é um departamento multidisciplinar que olha muito esse campo da política pública, da inovação, da economia. Não né? envolvia a administração, era um outro departamento. Ele era um outro departamento, mas bebia um pouco do campo. Porque eu fui mais nessa linha de economia e administração, né, para olhar um pouco a discussão, né? E aí, ao olhar, né, assim, esse tema de fundo, né, que era essa parte de economia e inovação, eu tinha que escolher um objeto para trabalhar. E eu sempre tive o interesse de entender um pouco mais a indústria automotiva, de entender, acho que um pouco dos processos, até muito por conta da trajetória, né? Porque o Brasil ele tem uma trajetória de criação de competências locais, né? Então eu fui provocado nesse sentido no mestrado a querer estudar isso. E aí, né, eu fui designado ali para trabalhar com a professora Flávia Consoni, que é uma especialista que tem mais de 20 anos na indústria automotiva, que conhece, acho que assim, os processos e a cadeia com grande maestria. E aí eu trouxe essas ideias para ela. Falei, não, eu quero olhar um pouco a formação de competência local, o que a gente tem de engenharia. Ela falou, Edgar, legal suas ideias, mas isso a literatura já observou bastante aqui. Tem muito estudo que olha tanto a parte do próprio projeto Flex, por exemplo, calibração de motores, homologação, novos produtos. Então é um campo que está bem coberto, mas existem campos emergentes de estudo, que na época ali do meu mestrado, em 2013, um que estava começando a despontar como opção promissora de sistema de propulsão, né, indústria automotiva, era a eletrificação de veículos. E o que é isso? É você adicionar uma máquina elétrica, que a gente conhece como motor elétrico, dentro do sistema de propulsão veicular, que ela pode ser dedicada, né, que é o caso do veículo elétrico a bateria puro, ou híbrida, né, que ela conjuga o motor a combustão interna, para gerar tração veicular, cuja energia pode tanto vir de uma bateria, né, com energia elétrica, quanto de múltiplas fontes, como no caso do híbrido, que você também tem o combustível líquido de forma complementar. E essa discussão ela estava ganhando uma atração naquele momento, em 2013, de modo a alcançar, né, metas de emissões, regulações que eram cada vez mais
vamos dizer assim, né, mais agressiva quanto às emissões, né? Então a régua, né, ficava cada vez mais restrita para a emissão de poluentes de veículos numa discussão, numa perspectiva mais global, sobretudo em mercados como americano, europeu e asiático em alguma medida, né? Mas principalmente nesses dois. E que parecia já ser interessante olhar esse tema, né, de eletrificação, e foi ali que eu fiz um estudo no mestrado para olhar as trajetórias das tecnologias, que foi onde eu vi muito esforço das empresas em criarem, por exemplo, invenções que elas faziam um patenteamento, sobretudo na parte de baterias, né, e sistemas de powertrain, né, motores elétricos, para suportar o desenvolvimento desses veículos elétricos. E que me despertou uma provocação de ver que era um movimento genuíno de pesquisa e desenvolvimento, crescente, né, e mais consistente, porque é interessante citar, né, que essas tecnologias, elas não são uma criação do século XX, o século XXI, né? Na verdade, o motor elétrico, né, o veículo elétrico híbrido, nasceu junto com a própria gênese da indústria automotiva. E isso lá no final do século XIX, quando tiveram os primeiros motores à explosão, as primeiras máquinas térmicas, também tiveram os primeiros veículos elétricos na ocasião. Nasceram juntos. Inclusive, a máquina de combustão externa, que era a máquina a vapor. Essas três trajetórias da tecnologia para a propulsão veicular até chegaram a competir entre elas. Só que a gente não pode ser determinista para falar por que o motor a combustão interna ele se prevaleceu, porque na verdade foram um conjunto de fatores que levaram a essa supremacia. Primeiro, o motor a combustão interna foi aquele que mais rapidamente deu resposta às suas limitações tecnológicas. Por exemplo, o motor de partida, que era um processo robusto, né, bem arcaico, que demandava força, né, humana, e que ele passou a ser desenvolvido por uma aplicação tecnológica ali que fazia esse processo. Centros de distribuição de combustível. Você conseguia levar petróleo, né, ou o benzeno, né, que eles chamavam, e outras categorizações, né, para todos os lugares. A energia elétrica já era mais difícil. A questão da bateria. O elétrico não tinha grande autonomia. Já o veículo com motor a combustão conseguiu. E teve também toda uma questão da escalabilidade de volume, que foi determinante, pois tendo em vista que o palco dessa competição foi o mercado americano, porque tinha maior mercado consumidor e maior capacidade de demanda, né? Então tinha maiores condições de absorver a tecnologia, difundir ela. Foi lá que se colocou, né, como o Fordismo, como meio de produção que fez escala, ganhou escalabilidade e proporcionou preços da tecnologia mais competitivos. De modo que esse janelamento temporal que eu coloco aqui, né, final do século XIX e já início do século XX, levou ao desaparecimento dessas tecnologias de eletrificação. Só quando elas vão ser recapituladas, a gente vai ver discussões de novos sistemas energéticos automotivos nos anos 70, principalmente por mercados como o americano, o francês e o japonês, ao olharem, né, a agressividade da poluição, sobretudo no nível local das cidades, dos veículos movidos a combustíveis fósseis, que emitiam um grande número de particulados, monóxido de carbono, e viram, né, que era até um problema de saúde pública. Pois ao terem esses veículos rodando em grande escala, né, com processo de produção acelerado, né, de ampla difusão de mercado, viram que se tornou um problema e que impeliu montadoras e legisladores a pensarem novas alternativas energéticas. Que aí a gente teve primeiras tentativas de híbridos e alguns projetos piloto. Mas nesses anos 70, vamos dizer que esses sistemas de propulsão alternativos, eles não conseguiram engendrar um mecanismo interno para desenvolvimento, porque ainda a tecnologia tinha desafios.
que vão passar a ser melhor trabalhados já no século XXI. Que aí você consegue, né, até pela, vamos dizer, a base do conhecimento ser similar da indústria de eletrônicos, né? Você começa a ter baterias com maior densidade energética, por exemplo. Você começa a ter veículos, né, com materiais mais leves que proporcionaram a retomada desse projeto da eletrificação. E que ela passou a se recombinar, né, nessa trajetória existente e que tem ganhado bastante escala de mercado. Hoje, a gente tem aproximadamente 12 milhões de veículos elétricos, né, com conexão à rede rodando no mundo, que era um valor de cerca de 10 mil veículos em 2010. Então é um salto bem consistente. 10 e num curto janela de tempo, né? E é muito interessante, né, ver... Ou seja, é mais de 15% do mercado mundial já, né? Em novas vendas E aí quando a gente pega países mais agressivos enquanto a metas, né, seja de emissões ou reserva de mercado, esse valor chega até na casa de 30%, até 70%, como é o caso da Noruega, né? Que lá tá rodando bem. Sim. E é interessante entender as definições dos países de acordo com os seus contextos. Por exemplo, uma Noruega que não tem uma indústria automotiva, ela faz uma opção do lado da demanda, que não vai implicar em impactos do lado da oferta, porque ela não tem local, ela compra, né? Ela é uma demandante de tecnologia, então ela escolhe a rota. Que tem também, né, uma questão, por exemplo, alguns mercados, como o alemão, o francês, que estão fazendo já uma transição, né? O alemão tem uma meta, não tem? 2000 e sei lá 2030, quando, só rodar com carro... mas lá já tem muitas cidades, que nem acho que... não sei se eu vou falar besteira, mas tem uma cidade que você só anda de bike. Você não pode usar carro dentro da cidade. O que eles estão fazendo é o seguinte. Metas de nova comercialização, novos veículos, né, zero emissão, com um range aí 2030, 35, 40, a depender do país. E no micro espaço, né, que é onde concentra muitas pessoas, as zonas de zero emissão, que deve ser o exemplo que você coloca. Que, como a gente tem muitas pessoas rodando, é uma área que não se permite a circulação de veículos poluentes, ou minimamente você vai penalizar aquele que está lá, com um tipo de taxação pelo um problema que ele causa ali naquele microecossistema, né? Então são as metas, né, que estão envolvendo a proibição de novas vendas, né? E que esse processo de política pública, né, tem realmente puxado tanto as montadoras, né, a olharem essa diversificação de portfólio, né? Então algumas já estão abandonando linhas de produção dedicadas a veículos a combustão. Por exemplo, a Volvo no mundo inteiro desde 2019 só vende híbridos ou elétricos, né? A BMW pretende fazer algo nesse sentido já em 2030 e muitas outras seguem esse movimento, né, para trazer essa perspectiva que no final das contas, né, a Audi também está bem evoluída. A Audi, Sim. A Audi tá bem... Todas elas, porque o ponto de chegada é a mobilidade de baixa emissão. Carbono. Você ter o menor nível de impacto, né, no meio ambiente. E a eletrificação é um dos pilares para isso, né? Só que aí tem que fazer análise da cadeia completa, né? Acho que esse é um tema bem relevante. Sim, né? que com foi certeza. aquela pergunta que eu mercado fiz, se também vai tá ter mudando, né? minério para atender... Não só isso, porque a geração de energia elétrica ela Tem que pode ser vir verde. de carvão. Por exemplo, você vai na Índia, 80% da energia elétrica da Índia vem de carvão, que é fonte mineral. Então lá um veículo elétrico ia gerar mais carbonização da atmosfera do que um veículo... Porque carregar ia gerar mais consumo. É um ponto bem importante, Erwin, porque você tem que ponderar todo o ciclo de vida daquela energia. Hoje, por exemplo, se você tiver um elétrico que se abastece de uma energia gerada nas minas de carvão da Polônia, ele é mais poluente do que um veículo a gasolina.
Ah, tá, entendi. Então não Nossa, tem que faz só sentido. renovar o veículo, tem que renovar também as fontes de energia de onde o veículo vai ser exatamente. carregado. Que é o poder. Hoje é geração de energia, né? E a chave de O poder leitura... da briga das nações, né? É da onde vem a energia. Da onde vem a energia. E a chave de leitura disso tudo é você realmente entender, né? Como você faz uma convergência, que você traz um sistema de mobilidade limpo com uma geração limpa também. E é uma coisa assim, até mesmo de você também trabalhar a cadeia, porque o processo de fabricação das baterias, ele também tem uma agressividade ao meio ambiente, que tem sido escopo de muitas empresas, como LG, CATL, a Citar, que estão querendo fazer uma descarbonização também desse processo de fabricação. Porque você tem que pensar, né, todo o impacto que gera, né, o veículo. A gente pode falar que ele é um veículo elétrico no que se refere ao seu funcionamento. Mas o que está atrás, né? Tem que ser ponderado também. Porque o lítio que está na natureza, ele não está em densidades muito grandes, né? É bem diluído. Então, para você gerar 1 grama de lítio, são toneladas de minério que você tem que processar. Nossa. Né? Então é um tema bastante complexo de... Faz um carro econômico, não polui, mas então. degrada Regaça, tudo no é. instante. Fase. Que tipo, não teria que ser feito primeiro essa questão da mudança de como é a energia criada, uma energia mais limpa, que nem se deu o exemplo da Índia lá. Pra depois vir os carros elétricos. Por que veio o carro elétrico? Tá vindo o carro elétrico primeiro? É uma emergência, né? É interessante uma isso que você emergência. coloca, porque a pauta disso vamos pensar aí o caso europeu, né, da União Europeia, que pautou muito fortemente essa descarbonização do transporte. Eles tanto pautaram a questão da indústria automotiva quanto a geração de fontes energéticas. Só que de um ponto de vista geopolítico, eles não têm tanta governança da energia. Eles são dependentes do gás natural russo, por exemplo, de Putin usinas fecha a torneira lá, ele nucleares. regaça, né? Quando ele De fecha a modo torneira, que né? a margem de manobra deles Suíça para é só mudança usina- não é usina tão nuclear. grande. A margem de manobras dele não é tão grande quanto a Três usinas, indústria conseguiu se mover, sabe? E se a gente pegar a história da Revolução Industrial, acho que os europeus eles acordaram assim agora para esse tema, porque eles destruíram muito, né, na história. Sim. Né? Então, por isso que pesa em cima do Brasil, mas eles destruíram muito. Vai ser legal deles, porque né? a gente já vai entrar no caso Nesse brasileiro. caso polêmico, assim, né? Só que ele é soltando. diferente, mas exato. E você vê de fato a Europa mesmo migrando, indo para uma ideia de eletrificação, né? Um caso americano que depende de região para região, né? A gente não vê uma convergência lá. Mas também a que é a fonte diferença de energia é do- o dos tamanho dos americanos? países, né, gente? O país então. europeu, se vai comparar com os Estados É o Unidos, estado, né, Brasil, do Brasil. Rússia, Exato. totalmente diferente. Agora, quando a gente traz essa discussão da Aqui é mobilidade, hidrelétrica, né? aqui tem bastante hidráulica. Sim, A hidráulica é forte, mas a biomassa de energia elétrica tem crescido muito. A A eólica, eólica também, tem né? crescido e solar. muito. E solar está Solar avançando enorme. a evoluir também. Eu vi Espichar. que tem pra terras fazer. que ao invés de plantação tá pondo as placas. Né? Hectares, sei lá, como que fala? Você coloca alqueires. e você pode usar as placas em áreas não habitáveis e não agricultáveis. Sei lá, montanha de eu vi isso pedreira. aí que tá falando, né? Você Exatamente. coloca lá. Qual que é o mais difícil? O mais, assim, complicado, que mais gasto de fonte de energia hoje em O dia? mais barato e o mais polêmico é o que gera a bomba atômica lá, né? O nuclear. Energia nuclear? A nuclear, ela tá... Só que é a mais barata. Tem uma e a densidade menos muito ambiente. grande de energia, né? Investimento é pesado, segurança é complicado. Esse é o ponto. Mas depois que tá lá, cara, o insumo é nada, é só água, né? O Bill Gates, no documentário do Bill Gates no Netflix, ele fala que é a mais cara, a mais talvez de segurança e tal. Mas depois ela é a. Se fosse pôr na Depois ponta a do lápis, é a operação- melhor. Né? Mas vamos dizer aí, os países estão desengajando na utilização. Porque tá qualquer diminuindo. acidente catastrófico. Chernobyl, né? Não, é sabendo, catastrófico. Fukushima, A catastrófico. Suíça, o exército dela é pra proteger as usinas nucleares. Porque elas são 3, o país é um ovo, se uma der problema, leva as outras 3, daí
país tudo em volta que tá lá. Fodeu tudo. Porque eu conheci uns suíços uma época e eles estavam no exército e ele falou isso pra mim. Que o foco deles é a proteção das usinas. Que É precisa. estratégico, né? Pois é, exato. Então eu acho que tem que ser ponderado toda essa cadeia, né? O ciclo de emissão, né? Do produto, né? Como um todo. Tem E algum aí método que é legal, que né? ele é limpo do começo ao fim? Como é que é? Uma energia limpa do começo ao fim tem já? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, né? Por exemplo, você tira do sol, você extrai ele do sol, é uma energia limpa. Mas existe a emissão que foi necessária para a fabricação daquele painel solar. Cara, não tem pra onde Hoje não fugir. tem. Então, Nenhuma. é tipo, né? Está sendo discutido lá na COP26, né, que está rodando agora lá. E uma das apresentações que está sendo, para mim, a mais bacana é do biogás. Porque o biogás, ele vem principalmente de recuperação de resíduos. Né, De que lixo, sobram, por exemplo? É lixo. Você prepara a carne de boi, sobra um monte de resíduos da carne de boi. O tratamento de esgoto gera um monte de lodo, que é resíduo. Os lixos das cidades é resíduo, vai para aterro. Você pegar tudo isso e colocar numa usina de geração de biogás, você deixa de jogar tudo isso para a atmosfera, metano, etc., e transforma isso em energia. E ele retira da atmosfera toneladas de CO2 que estariam indo se você não fizesse isso. Então, fazer biogás de resíduo é a melhor alternativa que a gente tem para deixar de gerar poluições diversas, aí que a gente gera naturalmente. Né? Então, eu acho que o biogás, na minha opinião, é uma das energias mais necessárias para a gente acelerar o processo de descarbonização. Entendi. Né? E aí, né, acho que eu tentei um pouco da minha fala, né, de traçar esse panorama internacional, né, que está mostrando esse apontamento, né, para essa mobilidade de baixa emissão via eletrificação, né, que eles estão escolhendo. E aí, trazendo a discussão para o caso brasileiro, o primeiro ponto que eu tenho que tratar aqui é que a gente está hoje no lugar que é o berço da eletrificação veicular no Brasil, que é a cidade de Rio Claro, que foi a cidade que sediou a fábrica da Gurgel. É verdade. Que foi o primeiro automóvel elétrico nacional, que era o BRE, o Itaipu, feito em parceria com o Itaipu, cujo time ali de engenharia e projeto foi muito à frente do seu tempo, pois eles fizeram um veículo nos anos 70 aqui, com em bateria em Rio Claro, aqui Dentro da fábrica, Cara, e o rodava Love pra só acabar com esse veículo cara, não? elétrico Puxa vida. cara. dentro da fábrica. Pois é motivo de muita discussão os motivos do malogro, né? Mas eu avalio que foram dois grandes problemas, assim, no caso do Gurgel. Um primeiro de ordem, acho que de apoio, política pública, porque quando a gente olha a trajetória internacional, os estados e países sempre apoiaram a indústria automotiva nascente, né? Os precursores industriais ali, dando um A suporte. Renault só existe porque o governo comprou ela. Hoje a Renault é quase uma estatal, né? Pois é, sim. Renault é uma estatal. Na quebradeira de 2008, 2009, o governo americano comprou a GM, grande parte dela então. também. Então, ele ficou assim isolado. E um outro problema, né, que ele teve foi mais uma ideia de contexto, eu acho que o Irving pode até apontar elementos, né, que foi a governança da cadeia naquele momento, porque as montadoras eram bem verticalizadas. Então ela fazia o body, o chassi, os componentes, o motor e até o tier, né, que a gente fala as camadas, né, dos componentes até o nível 4, assim, elas faziam tudo dentro de casa. Nossa! De modo que o Gurgel, ele era um montador genuíno. Ele comprava das concorrentes os componentes. Motor Volkswagen, por exemplo, para equipar seus carros ali. E ele ficou rendido. Então ele, vamos pensar assim, né? Forças e fraquezas, ele tinha uma fraqueza de fornecedor. Ah, tá. Então, assim, a partir do momento a Volks falar, não vou mais vender meu motor, cara. Criou barreiras. Era só não vender. Né? Mas aquele BR-800 foi um tiro
mortal que ele teve, né? Foi o carro o BR-800 é um motor de 2 cilindros, né? Que tinha nele. Que ele criou aquele motor. Exato. É o motor, é o projeto dele, né? Só que pegou fogo, né? Não, o problema é doido que ele não abandonou a carroceria de fibra. Na hora que ele foi ampliar o volume de produção carroceria de fibra, ela tem uma demanda de tempo de espera entre você começar e acabar muito grande. Aí o tamanho da área que você precisa para fazer o volume que ele queria era quase que impagável, né? Então era um carro para baixo volume, ok. Para alto volume você tem que ir na chapa, você tem que ir estrutura, estamparia, coisa mais rápida. E foi aí que ele, na hora que foi crescer o volume, não tinha condições. E aí ele começou, o custo dele foi subindo, e aí o carro ficou inviável. Acho que o BR-800 foi onde ele perdeu muito dinheiro, né? E aí no lugar que ele tinha colocado, né? E aí era a hora do governo apoiar ele nessa hora, né? E foi nessa hora que o governo deixou ele sozinho. Pulou pra trás. Pulou para trás, ele ficou com dívida sozinho. E com uma ideia que eles tinham falado para ele, ó, Gurgel, esse negócio de fibra você vai ter que mudar. E ele foi cabeça dura. Pode ser trabalhoso aquilo lá mesmo, né? E tinham cantado a bola? Tinham cantado a bola, mas ele era muito cabeça dura, Gurgel. Pois é, e tem aí mais um elemento que você trouxe, né, Erwin? Porque, de fato, ele foi um visionário nesse sentido. Foi um visionário. A gente teve o elétrico aí no Brasil nos anos 70, né? Hoje se fala só no Tesla, né? Pois é. E tinha o Gurgel aqui, Tinha cara. o Gurgel também. Se o Gurgel tivesse o mesmo apoio que o Tesla teve lá, iria transformar a fibra em alguma solução nova. É porque o Tesla tava dando dava prejuízo até recentemente. Agora que parece que, né? Assim como o Uber, vale assim mais, como todo mundo. Vale mais do que as outras montadoras, né? Não sei porquê. O revolucionário tem mais dificuldade, mas ele precisa de mais apoio também, né? Quando é estratégico, né? E era estratégico o Gurgel no Brasil. Era estratégico. Sim, super. Assim como a Puma foi estratégica e também sumiu. Né? Hoje só tem uma montadora de origem nacional que está viva até hoje. A Grale, não é? A Grale. E tá lá por quê? Porque lá em Caxias do Sul tem uma turma muito fera que ajuda ajuda o outro. Mas o que eles fazem? Eles fazem um tipo de um... tratorzinho, né? Máquina agrícola. Um jipão. Tá. É um jipão que eles O têm Troller ainda. era brasileiro, não era? O Troller também era, a Ford comprou. Ford comprou, E agora tá discutindo como é que ela vai vender essa Troller ainda, que não tá bem claro ainda, né? Puta vida. Vamos comprar e fazer um híbrido. Funciona café. A borra, né? Café a gente leva. E aí é legal, porque fazendo esse parênteses, né, no caso brasileiro, a gente tem uma trajetória diferente. Porque quando a gente pensa que o ponto de chegada é a mobilidade de baixa emissão, a gente já tem uma trajetória ligada a isso, que é os biocombustíveis. Que, quando você olha a cadeia como um todo, o próprio etanol, que foi acho que até um fio condutor da parte 1, ele tem essa perspectiva de descarbonização do transporte. E aí, o que a gente está vendo hoje? Existe uma trajetória, um legado do biocombustível numa direção, e a gente está vendo uma emergência e um movimento genuíno, né, da eletrificação. E que no Brasil existe, eu acredito, por uma parte, né, dos stakeholders, uma leitura equivocada, que acreditam que é um ou outro, mas na verdade o que a gente está vendo é um mix, que eles estão se complementando as tecnologias. E acelera o processo de descarbonização, né? Pois Os dois juntos vão fazer muito mais rápido o processo de descarbonização. Exato, e o Brasil, a questão é, a gente é muito grande e tem muitas aplicações. Por exemplo, a gente está vendo aí, né, a questão nos veículos levíssimos, né, que é o patinete. Eles estão genuinamente eletrificando. Que a gente não vai pôr célula combustível nele, por exemplo, que é uma super tendência. Mas, por outro lado, você tem o automóvel, que a gente está vendo uma hibridização. Muito também puxada, né, por alguns produtos que estão tendo um grande crescimento, como o Toyota Corolla, híbrido Flex, o Corolla Cross, que estão vendendo muito, acima da expectativa até da própria montadora. E que nesse sentido, o cliente, né, que é o consumidor na ponta, ele está interessado nessas tecnologias. Né? Ele está olhando também o preço do combustível, ele vê a hibridização como uma alternativa para ter mais eficiência. E aí,
esse mix está sendo interessante, porque a gente está vendo veículos da última milha, como alguns VUCs, né, de veículo urbano de carga, eletrificando, como o e-Delivery da Volkswagen, que também teve um aspecto de engenharia brasileira por trás, né, que foi criado aqui. A gente está vendo nas cidades um processo de eletrificação do transporte público, né? O exemplo da Grale lá com a Fenemê, né? Pois, A o Fenemê, caminhão, sim. É lá Nossa. em Caxias do Sul, a A Grale Grale com a é a Randon. Fenemê antigona lá que Grale, trocava aqui? a Randon e... Qual a outra que está junto com eles lá? São 3 que estão juntos. Que apoiaram a ação da Fenemê, que é antiga, de fabricar também um caminhão similar ao da A Volkswagen. Fenemê é da Grale ou não? Mas a Grale incorporou a Fenemê. Tem um Eu share ali. eu já vi um caminhão da Fenemê que era uma troca de marcha aqui, ó. Aqueles antigão, né? É, Então, era doido. Fábrica Nacional de Motores, né? Nossa, cara. Fenemê foi uma empresa que nasceu brasileira, depois foi comprada na época, e aí depois foi largada e o pessoal lá do Sul resolveu reativá-la com essa visão da eletrificação. Pô, que legal. E ofereceu para a Ambev, né? A Ambev está comprando. A Ambev foi lá visitar, adorou Sim. o projeto e já botou o período de compra antecipando o dinheiro. E aí eles desenvolveram já várias Pra unidades. Frota. Frota da Ambev? Nascido lá com aquela turma lá de Caxias do Sul, cara. Lá é um lugar que vale a pena a gente levar esse cafezinho bom lá pra bater um papo com aquela turma lá, viu? Pô, verdade mesmo, né, cara? Nós cota... E a gente tá falando de eletrificação aqui, esse café dá energia, viu? Pô, mas os gaúchos lá, a gente cota algumas vezes parte de ferramental. Cara, eles estão campeão Eles lá. estão Eles são meio voando, China né, lá. mano? Eu não sei o que tá Joinville e acontecendo Caxias lá. do Sul É? são polos de alta competência na área de ferramentaria, na tem área de bastante. produtos, enfim. E é um lugar que os caras batem qualquer um. E eles são Bate, não oi. tem eles como fazem, competir. eles te cotam e te entregam. Não, São China confiáveis brasileira, ainda. cara. É, o sul Tipo tá... assim, você cota aqui numa ferramentaria aqui da esquina. Você cota lá, meu. Nossa, e qualidade, aquilo lá, Traz, eles entrega. têm tudo lá. E eu acho que essa combinação que a gente tem, até olhando o contexto local, ela é uma janela de oportunidades para geração de competências únicas, assim, que a gente vai caber o nosso desafio aqui de ser criativo para mostrar para outros mercados que essas soluções podem ser viáveis também. A própria hibridização com etanol. Vamos pensar em mercados emergentes como Índia, América Latina. Como a gente pode levar essas tecnologias? Como é que a gente pode ser criativo? Sabe? Elas podem ter aderência lá. Como é que a gente pode traçar uma estratégia para levar para esses mercados? A própria célula combustível a etanol, que a gente consegue fazer uma reforma do etanol. Tem definição técnica? De queimar e reformar, né? Tem combustão e tem a reforma. Que a gente pega o etanol, ele passa por um processo de eletrólise ali dentro, né, de um reformador embarcado que gera energia elétrica. Ele vira hidrogênio, o hidrogênio passa para uma célula de óxido sólido e vira energia elétrica que carrega uma bateria e você tira o motor de combustão e coloca o motor elétrico que tem muito mais eficiência. Por exemplo, onde isso daí é interessante? Para caminhões, por exemplo. Uma oportunidade muito grande pro Brasil se vender, né? E já tem gente pesquisando isso fortemente já. Porque cara, assim, a gente sempre perde oportunidade. No caso, a gente trabalha com café, né? E assim, eu só gosto de dar o exemplo do café rapidinho. A gente perdeu a oportunidade de se vender pro mundo com o café brasileiro. Quem que pegou essa fama? O alemão. O alemão é o maior processador, né? Não, o alemão é um CDzão. Mas a Colômbia. O que é o café colombiano? Marketing, branding. O Brasil, cara, é o maior produtor. E o Brasil, inclusive, exporta pra Colômbia. Sim. E a gente perdeu esse time. A gente vende o quê? Cru. Ué? Sabe por quê? Que a gente não sabe se unir. E nós atacamos a nós mesmos. Exato. Mas teve um absurda. negócio na Colômbia que o governo ajudou os produtores lá. Do café. Né? Não foi só Formam deles. Um grupo, né? Um consórcio que fala junto em nome do país, né? O café colombiano. Só que é o MIB do café, Colib, não sei o quê. É o MIB do café que fala em nome do Brasil, isso daí. E olha a oportunidade que o Brasil tá tendo com... E ele tem uma aplicação cativa, sobretudo em caminhões, veículos pesados. Por quê? O veículo elétrico, a eletrificação de caminhão,
nesse porte, ela talvez não seja tão interessante, porque grande parte do material rodante vai ser alocado para as baterias. É como se ele estivesse levando espaço de carga sendo de bateria. Agora, um veículo a célula combustível, ele vai conseguir mitigar isso pela própria propriedade, né, da tecnologia, que você consegue armazenar, né, fazer a reforma do etanol. Aí é legal quando a gente discute isso, porque a gente começa a ver que as tecnologias têm sua aplicação, tecnologia certa para a aplicação certa, né? Que a gente vê com maior dificuldade isso acontecendo nos carros, porque você teria mais componentes dentro do veículo, tendo um custo sendo reproduzido também no final ali para aquisição. Mas para caminhões, por exemplo, a gente começa a ver comerciais que é interessante. Então, por que não pensar o desenvolvimento dessas competências locais? E eu acho que a gente tem que ser estratégico de não se fechar no mercado brasileiro. Mas, pô, América Latina, Sul Asiático, até mercados africanos também, por que não levar essas tecnologias? E eu acho que um dever de casa, né, Irving, que a gente tem aqui local como é que a gente consegue propagar mais o etanol fora desse eixo sudeste, né? Levar para Nordeste, que é um baita do mercado e não se utiliza lá em ampla escala, né? Esse pensamento de não ser só bairrista, né? E pensar o espaço que a gente pode ocupar globalmente faz parte de alguma coisa que a gente tem que aprender. Porque a gente faz muito solução bairrista. E a gente tem que pensar global hoje em dia. O que eu desenvolvo aqui tem aplicação global. Tem que funcionar em outro lugar, né? Eu tenho que pensar que eu posso fazer isso e vender lá em vários países do mundo isso daí. E quando você cria essa visão, a tua forma de pensar já é outra. E quando eu começo muito regional, pequeno, a gente já não consegue enxergar oportunidade em tudo que está por aí. E o mundo hoje pensa global. E nós precisamos pensar o mercado nas oportunidades todas. Que no Brasil tem problema de fazer coisa pro sul e pro norte, que a gente é um país continental praticamente. A dificuldade para chegar mundial. Minha pergunta é também essa, então. O nosso frete é o mais caro, provavelmente, do mundo. Assim, já fizeram. Eu lembro que eu li alguns. Custo Brasil, como isso, todo. é $55 a média de um frete, sei lá, daqui. Foi um artigo que eu li. Os nossos alguma modais coisa não assim. são adequados, né? Para esse nosso. Mas por quê? Porque foi feito uma. A gente tinha ido a estradas de ferro no século passado. E aí acho que houve toda uma questão de lobby para a indústria de pneu, para a indústria de petróleo, porque a gente não leva as coisas com estrada de ferro e já foi comprovado que isso é muito maior, muito mais barato, muito mais limpo. E o ferro, e a estrada de ferro tem como ser eletrificada, não tem? Na verdade, ele é elétrico, né? Ele é elétrico. Sim. E aí eu pergunto, por que diesel não? elétrico ou só elétrico, isso. né? Não tem tração na roda mecânica, né? Motor de combustão. É sempre um gerador e um motor elétrico na roda. Ele tem o gerador diesel. O motor da locomotiva, ele tem um gerador na ponta. A energia elétrica vai para os motores elétricos na roda. Entendi. Mas gasta bem menos do que vários tanques mais de caminhões. eficiente, é bem mais eficiente. Consegue carregar bem mais E qual é o motivo vagão carrega 3 de caminhões. não fazer estrada de ferro? Tem uma explicação histórica da concepção, né, da malha de transportes brasileira, que nos anos 50 e 60, ela teve como benchmark o modelo americano, que, se a gente olhar numa primeira vista, ele não é ruim, porque a gente pega tudo que é de baixo valor agregado, commodity, alimento, grãos, isso aí fica na ferroviária, e o que tem mais valor agregado você põe em caminhões. Porque tem uma questão da distribuição, que é mais adequada. Tem coisas com maior valor agregado, você capilariza nas cidades, né? E o que é mais commodity tem mais caráter de exportação, vai para um processamento prévio, soja mesmo, né? Para depois ir para a cidade, né? Não vai na ponta. Né? Sim. Só que esse olhar, né, desse benchmarking, ele foi um pouco míope, porque quando a gente olha a topografia norte-americana, ela tem estradas que são, vamos dizer assim, contextos, né, para desenvolvimento de estradas mais lineares, conseguem fazer em retas, tem
uma topografia que não é tão parecida quanto a nacional, né? Que a gente tem todo um contexto de biomas diferentes, estradas, lugares, né? Que não conseguiu reproduzir esse modelo e, sobretudo, a gente não teve, né? Também acho que uma questão estrutural nossa, a gente não fez uma manutenção, um bom acompanhamento dessas estradas, de modo que a gente tem todo esse conjunto aí que onera o frete hoje, né? Então, foi um modelo meio... Mas eu acho que a gente deveria pensar um pouco fora da caixa, né? Acho que a questão aquaviária, né? A gente O não usa fluvial, nada, né? Nossa, fluvial também. O fluvial diz que é Todos muito mais rios barato, aqui. A gente não... Ferroviária está mudando agora, né? A gente vai acompanhando Mas voltou, agora. né, a crescer, né? A Ferroviária agora voltou a discutir a malha original que Dom Pedro tinha planejado no passado, né? E não foi construído. Pela Agora Rumo, está retomando. Pela empresa Rumo. Lá, são várias associações aí que estão redistribuindo, estão fazendo vários leilões, né, de vários trechos, estão criando mecanismos de parcerias entre pequenos trechos privados com trechos públicos, né, de forma que se use em comum acordo toda a malha disponível. Então hoje está se criando uma integração de toda a rede ferroviária nacional. É porque no Brasil E não colonial, tinha. essa parte privada aí, no Brasil colonial tinha o barão de não sei o que queria que passasse na fazenda dele, né? Exatamente. Então, Hoje ela tem dava muitas- uma curva, a estrada dava tem uma muitos curva pra trechos passar na privados fazenda do cara. que não ligam com trechos públicos, né? Agora estão permitindo que isso aconteça. Então tem uma discussão muito rica aí. Acho que o Brasil nunca teve tantas movimentações na área de integração ferroviária como está tendo agora. Então a malha ferroviária, e o que é legal da malha ferroviária é que junto com ela está se pensando em interligação digital do Brasil também. Porque você pensa Com 3G, o que você com fala 5G. com 5G e toda a linha de comunicação que você fala que está na nuvem, a nuvem trafega por fibra ótica, através de oceano, através do país inteiro. Então eles estão querendo, junto com as linhas ferroviárias, os barramentos de fibra ótica que vão ligar o Brasil em canais de alta velocidade por toda essa região toda, né? Então Isso o Brasil vai ficar mais Smart conectado City, né? também. Do fibra ótica na cidade inteira, não é? Parte do Smart City. É um componente. O conceito de Smart City, né? Geralmente a gente sempre remete a semáforo inteligente. Parece Radar. Que ele Outra, radar. e radar, internet né? em todo lugar. Não, o conceito base, né, é a cidade para o cidadão. A cidade ela tem que se orquestrar para a melhor experiência, a melhor jornada do cidadão. Quando ele sai, né, de fora da casa dele, né, e ele vai se apropriar da cidade, que tem a melhor experiência. Transporte, emprego, lazer, tudo isso está involucrado nesse conceito de cidade inteligente. Que ela tem que ter otimização de recurso, melhores condições, para sempre tendo em vista o cidadão. A questão tecnológica, digitalização é um pilar, é um instrumento para alcançar isso, né? Mas não é o ponto de chegada, né? É que o cidadão tenha a melhor experiência possível. E no Brasil esse tema está muito acalorado, né? Porque a discussão hoje aqui é como é que a gente traz cidades inteligentes para cidades que têm problemas estruturantes básicos, assim, tipo infraestrutura, questões de educação, elementar. Como é que você revoluciona, né, essas cidades, né? E até cidades pequenas, né? Como é que você leva esse conceito para elas, né? Como é que você conversa, discute? Que falta o básico, né? Na teoria. Mas se botar uma cidade inteligente que consegue investigar, você jogou um papel no chão, parece uma multa na tua casa, você não sabe de onde que vem, mas alguém pegou, ou tudo que você não fizer de acordo com o que se espera para todo mundo, para atuar em comunidade, né? Acho que vai ter um controle muito maior, né? Para que ela seja smart e agradável a todos, porque o agradável depende de como que cada um usa, né? Você pega o carro e sai dirigindo bêbado, na cidade inteligente vai te prender no primeiro farol ali. Quando vocês pararam o carro, a gente lá, passou um carro, a mulher tacou o cigarro no chão. Não é? Na frente nossa lá, tipo, não importa, né? Tá. Eu acho que... Eu queria fazer uma pergunta aqui, que foi, por exemplo, eu me peguei em datas, assim. 2003 veio o Total Flex. 2013
foi a eletrificação, né? Um pouco... Começo ali, o começo. O que vai vir em 2023? Isso. E 2033. O que vocês estão vendo, gente? Qual que é a visão de vocês nos próximos 10, 20 anos? Eu acho que 23 nós vamos chamar um carro, vai vir sem motorista para pegar a gente em casa. Eu acho que isso vai estar... Drone, né? Não, eu vejo a Embraer vai lançar A Embraer vai A Embraer tá fazendo, né? o Vetol chama, né? Vetol. aqueles vídeos dos caras no Tesla. Pô, da lá, Embraer, pô, isso é Embraer, orgulho deixa também, no- cara. notebook no Esses são os banco de caras trás bons, e o viu? carro indo sozinho. Indo sozinho. Poxa vida. Nossa, E eles têm uma pista de teste aqui perto, né? Gavião Peixoto, Gavião né? Peixoto, É, tem. aqui pertinho. Vocês podem chamar os caras para vir falar um pouco que eles estão desenvolvendo lá, viu? Ô, legal. Eu tô vendo assim, né, cada vez mais essas tecnologias de tanto eletrificação, né, quanto célula combustível, né, que ele também é um veículo elétrico, né, na essência, né. Elas É porque caminhando o bem álcool forte. alimenta a bateria, né? Não é isso? Essa célula combustível, pelo que eu entendi. Pode ser nesse caso, mas pode ser hidrogênio também. O álcool gera hidrogênio. O hidrogênio na célula gera eletricidade. Isso. Então você tem 3 etapas: álcool reformando hidrogênio, hidrogênio na célula. Se for a célula PEM, que é de próton, tem que ser o hidrogênio ultra puro. 5, 9 depois da vírgula de pureza do hidrogênio, senão ele contamina. Tem carro a hidrogênio, né? Tem. É essa a tecnologia. É essa É. PEM que está usando no mundo Tá. todo. E, Agora, e isso com- seria 3 tanques? 3 bombas? Não, sei não, lá. é sempre uma coisa só no carro, né? Se você Ah, pensar tá. o etanol, você põe etanol no carro, Tanque. ele reforma, cria o hidrogênio não tão puro, vai para uma célula que não é a PEM, é uma SOFC, que é um óxido sólido, né, fuel cell, que faz um processo invertido da próton, que em vez de andar o hidrogênio, o elétron, que é o oxigênio que muda, né, de lado, né? E aí ela tem menos problema de contaminação. E só que ela só funciona quente, né? Então ela tem tempo de aquecimento, mas depois ela trabalha super bem na conversão do hidrogênio com monóxido de carbono em eletricidade. E aí ele carrega uma bateria menor, né, que alimenta o motor na roda. Então essa é uma visão que o Brasil entende que vai ser a parte mais... vai ser o futuro da mobilidade, onde você põe etanol do carro e roda com ele elétrico. Né, que a gente entende que é alguma coisa que talvez seja em 2033, ela esteja madura o suficiente para você E poder esse comprar um etanol carro vai desse. acabar? Acaba? O quê? Ele Aí você acaba. abastece. Aí abastece, É, acaba. é que nem Ele hoje. evapora. Você vai lá no posto, completa com etanol. Eles transformam. Ah, tá. É um processo, em vez de queimar, é uma reforma, Então, mais putz. uma Em vez de você célula. tacar fogo Então, lá, pode você dá uma desaparecer, tratadinha se nele transforma ali, na né? natureza, né? Dá uma mexida aqui. Puta, eu odeio abastecer, então não vai acabar. Não, não vai. Vai eu pelo queria menos só vai perguntar uma poluir. coisa, É. Você está falando de mudanças, Que abastecer, da onde vai sabe? tirar a energia dos Carro elétrico, você não precisa carros, abastecer. Não, mas isso e na na tomada. indústria? Essa questão, porque tem muita indústria que é motor combustão, essas coisas. Tem alguma coisa visando já essa parte? Hoje a indústria ela está sendo colocada em xeque, né? Muito por conta de uma agenda, né? Que se chama ESG, né? Que é o Environmental, Social e Governance, né? Que são... O que é o ESG, né? São medidas, parâmetros, métricas para mensuração do valor da empresa, que rompe a lógica do EBIT, né? do lucro. É. Você olha de o longo valor prazo, da né? empresa com outras perspectivas também. E quando você pega esse pilar environmental, você tem o inventário de emissões da empresa. E que elas estão hoje numa busca por reduzir essas emissões e comprová-las perante os stakeholders. Acionistas, a população. Ora, a gente vê hoje empresas, clientes na ponta, que acessam o inventário de emissão. O cara olhar e falar assim, deixa eu ver se o produto que eu estou comprando hoje, ele é aderente aos meus valores, por exemplo. E estão vendo isso. E tem muitas empresas que certificam esses inventários, né? Fazem toda essa mensuração, que aí a gente tem, né? Auditam, tal. Faz auditoria de nível 1, por exemplo, que é a auditoria assim, dos processos. Nível 2, né, que é dos fornecedores. E até nível 3, que é, sei lá, do avião que o cara daquela empresa pegou para ir a tal lugar. Então eles...
as empresas estão tendo que se atentar a isso e procurar outras práticas, né? E daí vai entrar até a questão de frota. O cara tá trabalhando com híbrido, tá trabalhando... Exatamente. Que é o que a Ambev já tá antecipando. Pois as empresas frotistas estão mexendo com isso. Eu acho que o pessoal não vai parar de comprar cerveja por causa disso. Você tem que transportar, pelo amor de Deus. Você tem que pensar nisso aí. Os aviões, a partir de 2023, se eu não me engano, no mundo inteiro, vão ter que ter uma meta de descarbonização também, os voos internacionais aí, né? Então, tá de Corsia, que é um acordo global, de que a redução tem que acontecer em voo internacional com uma taxa crescente ano a ano. E aqui do Brasil também, se você não tiver... E aí eles estão fazendo o bioquerosene de aviação, que é uma alternativa que já está sendo disponibilizada no mundo todo, né? ProQV, né? Aquele programa. ProQAV, né? QAV. E é um trabalho que o Brasil não tem ainda uma indústria que faz isso, mas tem várias pesquisas e já tem uma empresa que se instalou aqui no Paraguai para produzir querosene de aviação para abastecer o mundo todo. O Brasil ainda não está nessa rota, mas nós vamos ter que entrar por causa exatamente dessa exigência que vai vir de, por exemplo, a Noruega já colocou uma taxação para países que não estão aderindo aos acordos de redução de carbono como país, na verdade, né? Já começa a vir das empresas em relação às empresas dos outros países. Então, é uma coisa que se você não se antecipar, na hora que chegar a cobrança, você vai ficar de fora do mercado. Então, essas metas de descarbonização, ESG em geral, né? Sim. Ela é algo que é como a lei de cotas, né? A lei de cotas para PCD, por exemplo, quando surgiu, era algo que era um problema para as empresas, né? Com o passar do tempo, ela começa a aprender, entender, incluir, e aí começa... Tem melhores resultados. Melhores resultados depois, né? Eu acho que o ESG vai ser alguma coisa que, por enquanto, é uma moda, para alguém que quer falar que está bem na cena, mas é uma casca. Na hora que você começar a passar o tempo e o pessoal começar a exigir certificações, né? Vocês vão ter que entrar a fundo nesses contextos. E aí você vai ter que começar a melhorar os seus processos internos, e aí que você vai perceber o ganho que você tem. Né? A gente vê como um problema, mas no fim vai ser um ganho. Que se não fosse obrigado, ninguém faria. Né? Então, nós estamos fazendo uma nova fase de sustentabilidade que a gente não está entendendo direito o tamanho dessa dimensão. Isso vai gerar pro futuro mudança no mercado também, né? Eu acho que vai. O que é claro é que a gente rompeu, né, aquela ideia do greenwashing, né, de querer fazer ações mais para marketing, tentar mudar a visão das empresas, né, para ações mais consistentes mesmo, sérias. Fazer mesmo. Sim, exato. Agora linkando o episódio anterior com o que a gente está falando aqui. Dentro daqueles 5 segmentos da MIB, tem alguma coisa com a célula? Então está surgindo 2 GTs agora. Está surgindo 2 GTs que eles precisaram colocar até para a gente não pensar no passado, mas pensar no futuro. Um é um GT de bateria de lítio, que a gente quer criar um mapeamento de uma cadeia eventual que o Brasil possa construir de bateria de lítio, que é uma demanda crescente, e a gente quer entender o que a gente pode fazer para mapear essa cadeia. E a gente já percebeu que para a gente gerar o lítio localmente, a gente vai precisar de uma série de investimentos, um processo que vai demandar a participação de várias empresas em consórcios aqui também. Então a gente já está mapeando o lítio, né, que vai vir para esse futuro, e a gente entende já que em 2027, para os híbridos que nós vamos ter que colocar em produção por causa de exigência de eficiência energética e de redução de poluentes, nós vamos ter que já introduzir isso no Brasil em série, em grande volume. Então a gente tem que, em 2027, a gente tem que ter uma alternativa à produção local de bateria de lítio também. E aí tem a CBMM, junto com o Senai, lá de baterias em Curitiba, né, fazendo trabalho de pesquisa com grafeno e nióbio, que está levando as nossas baterias com essas soluções a uma capacidade de outro patamar, de potência de bateria para outro patamar. Sim. Isso já está sendo divulgado aí com uma solução que a Toshiba comprou essa ideia e ela vai implementar em soluções da bateria Toshiba, soluções envolvidas aqui no Brasil. Nossa. Porém, a gente não tem a cadeia de fabricação local ainda. Só que a gente está criando uma mini fábrica de bateria, de célula de lítio, para poder fazer essas experiências aqui e começar a gerar uma cadeia produtiva nacional. Então lá está no MIB.
E o outro grupo que se criou é o estudo da cadeia de hidrogênio. Porque não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, lá no Ceará nós criamos a maior produção de hidrogênio da América Latina lá. PCM, né? Do PCM. Por quê? Porque quando a gente começou a mapear a visão do hidrogênio no Brasil e vemos o custo do quilo de hidrogênio puro no mundo inteiro, o Brasil é o país que tem o menor custo por quilo de hidrogênio do mundo. Pelas nossas condições ambientais, sol, disponibilidade de água e de energia, e o custo é o menor do mundo. Então, assim, já fizeram a conta, e lá no Ceará, com uma distância pequena para a Europa, o pessoal lá do porto de Roterdã, né, que comprou 30% da operação deles, já pegaram a estação de tratamento de água do mar, de salinização, para usar na produção de hidrogênio, e já gerando todo o material que vai ser exportado direto para Roterdã, que está fazendo um hidrogênio-duto para levar para a Alemanha, para levar para a França, para levar para todos os países, e saindo do Brasil exportando para a Europa. Nossa, nascendo aqui. Então o Brasil tem uma possibilidade de hidrogênio verde que é gigantesca, que a gente tem que aproveitar para nosso uso também. Então nós estamos pensando como é que a gente pode criar uma cadeia de hidrogênio da ponta até o usuário final aqui no Brasil também. Então essas coisas estão sendo estudadas, mas no sentido de entender os potenciais ainda. Não é para agora, é lá para, sei lá, 33, por exemplo, lá também, ou mais para frente ainda. Mas é um ramo que o Brasil tem que explorar para nós, porque se a gente é mais barato do mundo, por que não vamos usar? Né? Nossa, pessoal, conversando com vocês, a gente fica até com orgulho de ser brasileiro, né? Mas tem que ter mesmo, a Tem gente que não ter, sabe. cara, porque, nossa, Pô, eu tenho, mas é difícil, hein? não, é que a Apoia mídia, muito, né? Apoia Sim, muito. a gente é a gente bombardeado se com vende muito, informações. não, e a gente se vende mal pro mundo, né? É verdade. A gente tem uma... É pra nós mesmos, né? É, Você sabe que o Brasil nunca ganhou o prêmio Nobel? pois é. Sabe por quê, né? Por quê? Fala você, por quê? Porque tem uma regra básica do prêmio Nobel. Se alguém do país criticar o indicado, ele já morre e nem vai para análise depois. Se não é uma unanimidade no próprio país que ele foi indicado, não vai para frente. E o Brasil nunca foi unanimidade em ninguém. Nunca. Ninguém é bom, né? A gente nunca Síndrome do consegue... vira-lata. Enquanto os outros países, eles reconhecem os seus ídolos, né? É. Teve uma indicação, né? Foi do Celso Furtado, economista. Só que como o Brasil estava na ditadura, o Nobel não aceita países que estão em ditadura. Então, Qual foi a teoria dele na economia? ou ele é o cara que fez, né, o livro Formação Econômica do Brasil, que entendeu toda a questão estrutural do Brasil, as relações de industrialização. Que legal. Tem um Sim. cara sendo indicado, né? Acho que já... Não sei se aconteceu a indicação dele, né? Foi indicado... Ele estava Tá em listado, análise. né, no Da Paz, não era? É da Paz, é um cara Isso. da agricultura, né? Que gerou uma forma diferente Da de Embrapa, produção. né? É da Embrapa, o cara. Ele tá... Hoje é o que nós estamos concorrendo, é um cara aí. Mas não vingou. Não vingou, né? Não. É. Deixar pra próxima. Putz. Tá aí, Irving, pra você, ó. Ó, quem sabe onde nós aqui? Fez um flex, Aí, ó. Mas o que você falou assim, que nem você falou essa parte do hidrogênio. Estão pensando em primeiro enviar para a Europa, pelo que você falou, né? Que a viabilização está primeiro enviando para outros países do que para o É nosso. porque a Europa percebeu, a Europa fez a seguinte conta. Se eu quiser descarbonizar toda a nossa frota, eu não tenho área para botar placa solar e nem vento suficiente para poder gerar energia elétrica limpa que eu preciso para descarbonizar a Europa. Eu vou ter que importar. Ela foi analisar no mundo inteiro onde é que ela pode conseguir isso mais barato. E viu que o Brasil é o lugar mais barato. Então foi através dessa percepção de custo baixo que o Brasil teve que o cara veio aqui e investiu num negócio para que produzisse isso aqui localmente para exportar para eles. Coisa que nem o Brasil, viu? Porque a gente não tem essa demanda, porque eu já estou descarbonizando com etanol aqui. Então a gente já tem usina hidrelétrica que descarboniza 30 e tantos % da nossa fonte de energia, mais a palha da cana que a gente queima, que é mais 15%, mais eólica que já passou de 20%. E aí vai, a gente tem uma fonte Energética, mas... fóssil e de carvão, etc., muito pequena que a gente usa. Então o Brasil Só não as rotas, precisa né? disso. Né? Mas a gente tem que pensar que um dia eu posso usar isso hoje, por exemplo, cimento, metal. A nossa indústria consome muito carvão, né, para cimento e para cearias, né?
lá era um lugar para se pensar o uso do hidrogênio, pelo menos o metano, né? O biogás, né? Então a gente tem que repensar alternativas para toda essa linha industrial, né? Que hoje não é tão limpa assim, né? São indústrias antigas ainda, né? Os caras não vão mexer no churrasquinho, né? Aquele é vegetal. Aquele vem de eucalipto, né? Ô, pessoal, pra gente finalizar, a gente sempre termina com uma pergunta, né? E essa pergunta é: se vocês pudessem tomar café com qualquer pessoa no mundo, possível e até impossível, quem que vocês chamariam pra tomar um café? Quer começar? Quem quer começar aí? Nossa, essa é... Eu já pensei num cara que eu adoro ele, né? Mano, vai lá, Irving. Eu sou fã do Osiris Silva. Oh, esse é o verdadeiro brasileiro, não? Se ele tivesse aqui, ia ser uma honra ouvi-lo. E ele com seus 90 anos de idade, tá tão... Lúcido, a cabeça né? dele é tão boa. Fisicamente ele já tava fraquinho, mas a cabeça dele continua super forte, né? Nossa, é um cara Osiris que Silva, lutou bastante pra indústria brasileira, né? Se você ver a história dele, cara, hoje, celular, nós temos graças a um projeto que ele fez antes de desistir da política nacional e pedir para sair. Né? Que ele já foi ministro da comunicação, né? Foi. Criou uma política de implementar, viu tanta coisa que ele não gostou. Falou, eu não nasci para isso aqui. Eu saiu fora, mas deixou o negócio legado. pronto. A Embraer nasceu como uma PPP. Na hora que ele viu que iam fazer quando desse lucro através do poder público, ele já privatizou. Quase mataram ele, né? Quando ele privatizou. Então é um cara que tem uma visão de manter as coisas de valor muito grande, né? E é um cara que não desiste. Né? Então para mim é um cara... Ouvir as histórias dele é sempre um prazer. E tem um bom humor como ninguém, né? Ah, ele é fera, cara. Puta, belo café ia ser, hein? Nossa Poxa. Senhora. Olha, ele não tá aqui mais entre nós, né? Mas eu gostaria muito de conversar com o Ayrton Senna, por exemplo. Acho que é um cara que foi ímpar, assim, como esportista, pessoa. Eu gostaria de escutar aí, até ver, né? Acho que assim, a trajetória, né? O que ele fez, como ele construiu tudo, né? Gostaria de tomar um café com ele. Pô, ia ser Esse legal, cara né? não tem síndrome de vira-lata. Não, foi. Ele foi o cara que sempre inspirou a gente a buscar o melhor, não só pensando no O legal é que Brasil, vocês mas falaram no de global. dois brasileiros que realmente tinha o amor nacionalismo, pelo o amor, Brasil. né? Muito forte, né, cara? E foram no topo, né? Chegaram E foram no topo, exatamente. O Osiris Silva, ele é reconhecido mundialmente, né? Ele é conselheiro de grandes nomes do mundo aí. Nego liga pra ele pra perguntar coisa, né? Putz, cara, que bacana. E foi um café, assim, sensacional com vocês, hein, gente? Foi. Vários cafés, eu acho que eu tomei 3. Eu também Sim, alguns. Foi um Foi Sun algum- Café sensacional. Foi um café sensacional. Santo café. E é isso aí, obrigado, gente. Show de Valeu, bola, joia, tamo viu? junto, Eu viu? agradeço a Obrigadão, vocês também. Foi um prazer enorme estar aqui nessa terra de vocês aqui. E parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigado, obrigado. Muito parabéns pelo trabalho mesmo, fantástico. Valeu. Obrigado. Isso aí, gente. Valeu, gente. Curte, comenta, compartilha. Valeu. E participe. Fechou.